Boa noite, estamos entrando ao vivo para mais uma live da ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, e vamos receber dois convidados que já está chegando, o João Luiz, aqui, para mais uma live, dando continuidade às nossas lives mensais. O João está entrando e vamos falar sobre o impacto do aconselhamento biográfico na vida. Vamos aguardar o João entrar e daqui a pouco a gente entrando. Boa noite, João. Opa, tudo bem? Não estou te ouvindo. Não? Peraí, vamos ver. Melhorou? Deixa eu só ver aqui se Eu te pode ouço ver. bem. Ótimo, ótimo. Eu te ouço E bem. agora vamos ver a Mirti. Ok, já chamando a Mirti. Está me ouvindo bem ou ainda está com eco? Não, eu te escuto muito bem, sem eco. Ok. Então vamos só aguardar a Mirti entrar. O meu está dando um pouco de eco. Agora sim. Pronto. Muito bom estar aqui. Engraçado que o meu está dando um pouquinho de eco. Não sei se vocês estão percebendo. Não, eu não. Para mim tá O meu não muda por enquanto. Não sei o que aconteceu, mas vamos ver. Muito bem. Uma boa noite a todos. Estamos recebendo dois convidados ilustres, o João Luiz e a Mirtes Lúcia. É assim que pronuncia, Mirtes, seu sobrenome? Na verdade tem um tema no mas vamos por aí, Lute, tá bom. Na verdade é Lute, mas aí ninguém vai entender. Tá ótimo. Ok. E o tema de hoje, todos os meses a gente fala esse mesmo tema com pessoas diferentes, né? Então, o tema é o impacto do aconselhamento biográfico na minha vida. Eu sou a Márcia Lucena e eu tenho facilitado estas lives pela ELEB. Eu sou do Grupo 11, terminei então minha formação no início de 2012. E desde então estou envolvida com a formação. E hoje, no início deste ano, 10 anos depois da minha formação, eu terminei o meu estágio de docência. Então, hoje estou também além de fazer parte do grupo da coordenação, estou como também docente da formação. que legal. Vou pedir para vocês se apresentarem, então, o João e depois a Mirti. E para a gente fazer esse bate-papo, eu quero dizer para as pessoas que eu sempre encontro antes as pessoas, né, para a gente conversar. Só que no encontro com o João e com a Mirti não foi possível, eu estava de férias, voltei ontem e acabou que não deu tempo para a gente conversar. Então vai ser um bate-papo e eu vou conhecer. À medida que tem que ir conversando. Começando. Tá cortando um pouco, mas eu começo, posso me apresentar? Começa, vamos fazer pela ordem alfabética. Tá bom. Tá ótimo. Bom, muito prazer para todo mundo que estiver nos ouvindo. Eu sou João,
Na verdade, sou João Luiz, mas João Luiz só quem me chama é minha mãe até hoje, quando ela está muito brava comigo. Eu tenho 62 anos, sou o filho mais velho de 3. Tenho um irmão e uma irmã mais novos. Meu pai já faleceu, minha mãe está firme e forte, com seus 91 aninhos aí. Eu sou casado com a Ana há 33 anos, sou pai de 2 meninos, o Pedro, de 27 anos, que faz 28 agora nesse sábado, e o Gabriel, de 20. Né? Pedro é advogado, Gabriel está estudando engenharia. Eu também sou engenheiro de formação, vivi no Rio, meu sotaque deve estar me entregando, eu sou carioca, moro em São Paulo desde 2009 e sou engenheiro de formação, trabalhei muito tempo com tecnologia, programando, implantando sistemas e tal. Fiz uma carreira em consultoria, trabalhei em grandes empresas no mundo corporativo e conheci a antroposofia através da Adigo, que fez um trabalho junto com a gente lá na Price, e me encantei com tudo o que escutei, me encantei com a atividade e comecei a trabalhar com isso. Ali, quando eu tinha 45 anos, eu deixei o mundo corporativo e aí começa a minha história com a biografia. Eu participei de um encontro, de um workshop biográfico ainda na Artemisia. E ali no workshop eu tomei a decisão de mudar de vida. Então, falando já do impacto que a biografia tem nas vidas da gente. Mas não conta tudo agora, João. Tá bom. Mas não aí conta tudo agora. Então, eu fiz isso, saí, hoje eu vivo em São Paulo e trabalho como consultor, como coach e como mediador de conflitos. Essas são as minhas atividades principais hoje. E eu fui do grupo 10, você falou que foi do grupo 11, né? Eu fui do grupo 10. Então você é um antes de mim, olha só. Que legal. Muito bem. Então, Mirtes, se apresenta, fala um pouquinho de você para a gente conhecer. Bom, eu sou a Mirtes, tenho 62 anos também, sou divorciada, agora eu vou ficar meio emocionada. Tenho uma filha que faleceu faz 2 anos, minha filha única. Até 2006 eu trabalhava... tá dando um eco, né? Tá. Até 2006 eu trabalhava em organizações, eu era da área de vendas, mercado de telecom e tecnologia. Daí já comecei a fazer alguns cursos, né? A formação biográfica, eu sou uma pessoa meio atípica nesse caminho aí. Bom, a antroposofia chegou para mim através da minha irmã mais velha, né? Que falava, e aí fui fazer o biográfico como cliente, e aí entrei na formação biográfica no grupo 4. Fiz até a metade no grupo 4, porque daí eu voltei a trabalhar em empresas, ficou difícil e tal, e eu só fui retomar em 2000X, lá que já não lembro o ano, e aí eu fui fazer módulos onde tinha. Então, eu participei do grupo 8 em São Paulo, do grupo 9 em São Paulo, e fui até em Minas Gerais fazer alguns módulos. Então, e eu tive a grata, assim, foi muito bom para mim, porque a Gudrun participou de grande parte da minha formação, né? E hoje faz 1 ano, né, do falecimento dela, eu vi que todo mundo está postando aí homenagens, né, para ela. Bom, e atualmente eu sou consultora, principalmente na linha de cultura, gestão de mudanças e desenvolvimento de lideranças, e atendo com biografia mais pessoas físicas, assim, que eu faço, na verdade, um coaching biográfico, né? Então, por enquanto é isso que eu tenho para falar. Legal. Então, a tua trajetória é bem peculiar, porque você começa no grupo 4, né, bem no
isso ainda na Artemísia, né? Sim. O seu também foi na Artemísia, né, João? Porque a minha foi a primeira turma no Centro Paulo. Não, não foi a sua, foi a minha. É? Porque a gente fez metade na Artemísia e metade no É São verdade. Paulo. A gente já trocou para lá, no meio do caminho, né? É verdade. A minha iniciou já no Centro Paulo, e não na Artemísia. Isso, exatamente. Nesse lugar. Legal. E aí você fala que você conheceu a antroposofia através da Digo com 45 anos. E agora sim. É isso? Então, eu conheci mais cedo, né? Eu devia ter menos, 34, 35. Aos 45 eu fiz a mudança, né? Mas com Você fez a 34, transição. Que você fez. isso. E aí eu comecei a trabalhar tal, sempre escutei falar super bem da formação biográfica, né? Sempre foi um marco e era colocado para a gente que isso era muito importante, que a gente aprendesse, né? E, puxa, hoje eu queria começar fazendo um baita agradecimento a Gudrun, ao Daniel também, né? Que abriram esse caminho aí para nós e para a ELEB, né? Quando entrei no Grupo 10, conheci mais de perto minhas queridas mestras, Edna ainda e a Márcia, e depois o Ronaldo. E o Ronaldo, né? Que foram três pessoas super importantes. E conheci também a Cecília, com quem a gente fazia muita euritmia, era sempre um momento super gostoso, bacana para a gente. E a formação foi um divisor de águas para mim, assim. Eu falo que eu me revirei e revirei do avesso várias vezes, fazendo os módulos da biografia, né? Foram dias, semanas, anos assim incríveis vividos com um grupo de pessoas lá do Grupo 10, eram mais ou menos umas 30 pessoas, e com algumas delas eu trabalho até hoje. Faço parte de uma iniciativa que é a Escola do Altruísmo, e eu trabalho lá com a Marta e com a Milene, que foram do Grupo 10 também, junto comigo. Enfim, ao longo do tempo trabalhei com muita gente, né? Tive as conversas mais profundas da minha vida lá, nesses diversos encontros. Pintei, esculpi, estudei, ri, chorei, assim, fiz de tudo. Então foi muito legal, foi um período muito bacana. Conheci várias biografias através dos colegas e das colegas que apresentaram para a gente. E principalmente desenvolvi um respeito, uma admiração, uma veneração muito grande por essas histórias de vida, né? Tão importantes, assim, que me ensinam até hoje muitas coisas. Assim. Acho que esse foi um grande aprendizado do processo para mim, do aconselhamento. Legal. Ô Mirtes, e você disse que a tua irmã mais velha que te apresentou a biografia, e que você foi fazer e parou, e depois foi fazendo. Também é uma trajetória diferente, que as pessoas fazem normalmente numa única turma. E você teve, então, a oportunidade de conhecer várias turmas com isso. Isso Como foi isso? Por um lado foi bem rico, né? E hoje, porque além da formação biográfica, eu fiz a formação de consultores, eu fiz pedagogia social, e hoje eu encontro, eu sei que a pessoa é da turma, mas eu não sei exatamente aonde que eu conheci. Né? Acontece muito isso, assim, então, me permitiu conhecer muitas pessoas. O que ficou um pouco, talvez, prejudicado, né? Assim, porque as pessoas que entram no grupo, o João deve ter tido essa vivência, né? Formam um laço, assim, né? E eu assim, tenho amigos até do grupo 4 ainda, tal, mas esse laço ficou um pouco prejudicado, vai dizer assim.
Mas, de qualquer Sim. maneira, o caminho, né, é que eu sempre falo assim, a formação biográfica a gente pode fazer independente de querer atuar, porque o trabalho terapêutico, sempre falo isso, mais sagrado que alguém pode fazer. Assim, né? A gente olha nossa história de cima para baixo, esquerda, direita, de ponta cabeça, sobre todos os aspectos, e a gente escuta, né? Escutar a história do outro. Eu lembro quando eu fui fazer como cliente lá antes da formação, né? Que eu fiquei, tudo também? Nossa, tem história pior que a minha, assim, né? Dá um senso de humanidade, nem sei como falar, Humanidade. muito especial, né? E a gente Sim. hoje atuar com isso, né? Eu acho que a gente desenvolve um escutar diferente, né? Porque realmente a gente tá lá, né? Ouvindo a pessoa, vendo praticamente, né? A história. Isso é muito especial, né? Quando alguém pode escutar a história da gente com essa abordagem, assim, eu acho isso muito especial. Com certeza. João, eu estou trazendo assim coisas que o que vocês trazem e como que a gente amplia isso, né? Assim, você disse que é um engenheiro que fez uma mudança, uma transição de carreira, né? Então, que é muitas pessoas querem fazer uma transição, né, de carreira. Chega um determinado momento da vida que faz isso. Que momento é esse que você percebeu que precisava ou que queria fazer essa mudança de carreira? E aí, como foi esse caminho aí que você já começou a desenhar e falar sobre do aconselhamento biográfico? Então, eu assim, depois, quando eu estudei, entrei em contato com, com a biografia, né? Com os Sim. arquétipos, eu entendi que aquela crise da autenticidade ali, do segundo no alunar, ele começa a trazer para a gente perguntas que antes não existiam, né? E eu acho que essas perguntas começaram a ressoar dentro de mim, sobre o que eu fazia, qual era o sentido do que eu fazia, a serviço do que eu estava, se era isso que eu gostaria de continuar fazendo, né? Essas perguntas começaram a ficar cada vez mais altas e a incomodar cada vez mais. E eu acho que ali pelos 45 anos, isso tomou uma proporção e a vida me trouxe uma oportunidade, assim, depois de eu deixar o emprego no lado corporativo, aí, de fazer assim, bom, o que eu vou fazer agora? Eu poderia continuar trabalhando, trocar de camisa, né, ir para outra organização, fazer mais ou menos a mesma coisa, mas isso já não respondia mais essa pergunta para mim, né, do para que eu estou trabalhando, a serviço de que eu estou. E aí, lá foi muito interessante que lá, participando do workshop biográfico, o Corrado, não sei se vocês conhecem ele. Sim, o Conrado teve conosco. Teve? Ah, que Teve legal. já. Então, ele foi o facilitador do meu pequeno grupo, né, na formação. E eu ficava olhando para o Conrado, vendo o que ele fazia, e em algum momento, rapaz, caiu uma ficha e falei, puxa, eu acho que é isso que eu quero fazer daqui para frente. Foi ele que me inspirou, assim. E claro que o workshop como um todo teve um papel importante, mas ele me inspirou e ele fez, ele assim, mas todos que participaram fizeram muita diferença na minha vida, né? E aí veio essa inspiração e eu já tinha sido sócio, por exemplo, do Selim, da Vera, lá na Price, nós trabalhamos juntos. E aí eles estavam na Digo, na época, eu me juntei, eu e a Mirce até fomos colegas no Ecossocial, uma época, lembra? E aí eu me juntei ao Ecossocial, fui fazer uma formação de coaching. Então, essa transição ela foi acontecendo num ritmo bastante legal, razoável, confortável, e eu fui aos poucos
aproveitando muito do que eu fiz na minha vida no mundo corporativo, trazendo essas experiências e colocando ela à disposição das pessoas que me procuravam para trabalhar individualmente ou para trabalhar em grupo. E depois de fazer a formação, as fases da vida, os setênios, as leis biográficas, elas sempre estão presentes em tudo que eu faço. Em qualquer atividade, seja com grupo ou seja com indivíduo. Por exemplo, quando eu vou mediar um conflito, as pessoas falam, olha, a gente tem que primeiro fazer a biografia do conflito. É interessante isso, né? Que história foi essa? Como é que esse conflito começou? Né? Porque muitas vezes nem as pessoas sabem. Elas já não lembram mais. Elas só sabem que elas não gostam uma da outra, mas elas não sabem nem por quê. Então, isso da gente poder usar as perguntas e ajudando as pessoas a relembrar a história, entrar em contato com isso, isso é a biografia em ação, né? Quer dizer, esse arquétipo tão poderoso e tão rico, eu acho mesmo que é um antídoto para muitos dos males que a gente vive hoje na nossa vida, né? Então, é isso. Acho que é uma transição que não acabou, não sei nem quando acaba, Márcia. Sim, Legal. E Birtes, e você, como, assim, que momento de vida que você estava quando você escolheu, ou que idade que você estava quando você entrou para a formação? Então, eu estava fazendo umas contas, eu devia estar lá com uns 30, quando eu comecei, né? Porque assim, eu trabalhava em tecnologia, telecom e vendas, né? E sempre com um incômodo, assim, achando que eu tinha que trabalhar mais com pessoas, apesar de sempre ter sido colocado muito fácil em cargos de liderança, e eu era reconhecida como aquela líder que formava pessoas, que cuidava, né? Assim. E aí, daí, né, minha irmã falando, tal, não sei o quê, resolvi fazer a biografia, e aí eu trabalhava numa empresa, na AT&T, que foi comprada pela Telmex mexicana, e juntou com a Embratel, né, foi aquele rolo, e eu acabei saindo, e aí eu pensei, ou eu ponho o pé agora, ou né, não faço mais a virada. E aí eu retomei a formação biográfica, né, do jeito que foi, mas foi muito por esse incômodo, assim, de querer trabalhar com as pessoas. Hoje eu olho para trás, assim, né, eu poderia ter continuado minha carreira como líder, porque eu estaria cuidando das pessoas da mesma maneira, né, enfim. Mas esse foi e assim, até hoje gosto da área de vendas, né? Porque, queira ou não, em todas as parcerias que eu fiz com consultoria, né? Então já me puxavam para esse lado, eu não quero ser consultora. Lembro até na rede social, que eu não lembro quem foi, que virou para mim e falou, mas o que você está fazendo aqui, né? Assim, desde vendas, tecnologia, assim, né? Foi uma virada, assim, quase que uma cambalhota que eu dei, assim, para começar, mas eu fiquei tão apaixonada eu acho que, assim, a formação, né, essa abordagem da antropologia, e, assim, sempre tomando cuidado, né, que eu sempre falo isso, para a gente não achar que isso se encerra, que a antropologia é tudo, que o resto não vale nada, né, a gente tem que ter muita humildade, né, mas eu acho que abre portas para tantos temas importantes, né, para o ser humano, para a gente ter um entendimento, principalmente quem tem essa busca, né, de que eu estou falando aqui, o que acontece, para mim, por exemplo, foi um tema muito importante, né, nesses últimos anos, aí, o que acontece depois que a gente morre, né, assim, tem tantos temas importantes, assim, que pelo menos para mim, que fizeram muito sentido, assim, algumas imagens que eu acho até bem poéticas, assim, que, não, fiquei muito encantada, assim, né? E é legal quando a gente passa, né, quando a gente fala disso com o nosso coração e não com a cabeça, né, não tão intelectualizado, né? As pessoas se sensibilizam, assim, também, sabe? Então, acho isso bem... E durante a formação, houve algum tema que marcou mais vocês do que outro? Vocês conseguem olhar para isso?
Eu hoje estava pensando nisso, né? Eu me lembrei de um caso, de um momento assim que para mim foi muito marcante e é até bem engraçado, assim, né? Eu sempre, quando a gente fazia as atividades artísticas, o Ronaldo entrou aí, talvez ele lembre disso, eu demorava a fazer, eu não era muito rápido, assim, eu ficava ou pintando, ou esculpindo e tal, eu levava um tempo para fazer e gostava, curtia, assim, né, fazia com calma. E aí um dia, não sei quem, não sei se a Márcia, se o Ronaldo, se a Edna, passou uma atividade que era a gente fazer uma escultura em argila de um momento que tinha trazido uma mudança muito grande para a sua vida. Então era esculpir essa cena, né? Do jeito que você quisesse. Tal. Aí tá legal. E aí, quando eu fui para o ateliê e eles deram a tarefa, na hora veio para mim a cena, que era uma cena de quando meu segundo filho nasceu. Meu primeiro filho já tinha 7 anos, né, na época, e era uma cena que eles estavam na maternidade, no quarto, assim, na antessala do quarto da Ana, o mais velho com um bebezinho recém-nascido no colo. Né? E eu falei, poxa, é essa cena, né? E aí fui e rapidamente eu esculpi, fui o primeiro a acabar. Acho que o pessoal ficou até assim. E aí eles passaram as perguntas para a gente responder, tal. Eu também respondi rápido. E pronto, fui pro quarto, depois almocei e fomos para o pequeno grupo, né? E chegou no pequeno grupo, o pessoal, quem quer falar? Eu falei, eu falo, porque, poxa, esse trabalho foi tranquilo, eu vou fazer logo, vou falar. E pronto, apresentei, coloquei lá minha escultura, respondi as perguntas, falei, e quem estava no meu grupo era a Márcia. E mais algumas colegas, né? E aí eu expliquei, e aí a Márcia, com aquele jeitinho dela, falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, claro, Márcia, você pode perguntar. Ela falou assim, cadê você na cena? Eu falei, eu estava tirando a foto, né? Porque essa cena era uma foto que eu tinha tirado e que eu tenho, eu estava tirando a foto. Eu falei, não é isso que eu perguntei, foi isso que eu perguntei. Eu falei, cadê você na cena? E aí eu disse, sei lá, né? E aí, enfim, acabou a conversa, ela falou, pensa aí e tal. Aí passou para a segunda pessoa para começar o trabalho. E essa pergunta causou um turbilhão dentro de mim. Assim, ficou reverberando. Nossa, mas reverberando é pouco, assim, foi uma tempestade, assim, e eu comecei a chorar, a soluçar, e o pessoal olhando e me vendo naquela situação, que tinha mexido muito comigo, e a Márcia falou assim, peraí, fulano, vamos voltar para o João. E aí voltamos e eu comecei a falar. E essas coisas, né? Esses achados assim, que a gente tem. E eu vi o quão distante da minha família, das pessoas que eu amava, eu tinha estado nos últimos anos. Assim, aquilo foi muito, muito forte para mim. E, por exemplo, uma das consequências que isso trouxe foi a minha mudança do Rio para São Paulo. Porque eu não queria mais ficar longe deles e aí a gente... então, e foi ótimo, assim, mudou demais a minha vida. Então, só um exemplo, assim, como essa tiveram N outras situações, né? Mas essa foi muito marcante, e com uma pergunta, né? Incrível, assim, o poder que a gente tem de poder tocar o coração de alguém, a alma de alguém, com uma pergunta genuína. Então, assim, aprendi muito com isso e esse evento em especial e esse tema foi muito marcante para mim. Legal. Como o inconsciente revela, né? Porque você estava todo bonito fazendo a cena, cumprindo a tarefa e o inconsciente ali revelando. Olha, rapaz, preste atenção.
Foi Mirtes, maravilhoso. e você encontrou algum Não, momento? eu escutando o João falar, já comecei a lembrar de vários momentos. E olha que faz tempo, né, que eu fiz a formação, porque o ritmo, né, que tem no dia, né, do pensar, sentir e querer, assim, né, então primeiro começa com uma palestra, depois você vai para a arte que está aqui para mim sempre na esfera do coração, e é isso que você falou, do inconsciente, né, eu lembrei uma vez com a argila, enfim, desmaiada lá no sofá, que eu nem tinha me tocado quando eu estava cansada. Uma vez pintando em aquarela, que a pessoa tentava me abraçar e eu tentava fugir. Comecei a lembrar umas coisas aqui. Mas uma coisa com arte que eu lembro quando tem um módulo, que eu não vou lembrar qual é, que a gente tem que escrever a nossa história como se fosse um conto de fada. Sim. E aí a gente vai lá no trono e conta. Você fala uma palavra, chora meia hora, fala outra palavra, chora mais meia hora. Nossa, aquilo foi bem marcante para mim. Era o conto, né, que a gente tinha que E o escrever. livro, né? Aí esse módulo eu fiz, acho que, não lembro se no grupo 8 ou no grupo 9, eu não lembro. Mas eu entrei daí no livro deles, assim, o livro ficou lindo. Eu brinco até hoje, falo, pode entrar um ladrão aqui e roubar tudo que eu tenho, mas se roubar esse livro, eu posso. Porque é uma preciosidade para mim, assim, tão lindo que ficou. O livro inteiro, né? E as nossas gravuras lá, nossa, coisas bem bacanas. Se eu puder comentar mais uma coisa, assim, Claro. Márcia, assim, eu acho que em todos os encontros, todos os módulos, o momento da apresentação das biografias sempre era muito marcante, né? Na minha época, eu não sei como está hoje, mas a gente sempre tinha apresentação de 2 biografias, uma em cada dia e tal. Permanece. E era sempre super lindo, assim, nossa, era muito, 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 muito especial ouvir as histórias, estudar sobre elas, compartilhar, né? E eu fui o último a apresentar da minha Você turma. apresentou quem? Eu apresentei o Liverhood. E para mim foi muito importante isso, porque isso deu muito mais sentido ao que eu faço hoje, né? A minha atuação, né? Ele foi a origem do trabalho, né? Com consultoria, com as fases da vida. Então, foi muito importante, muito marcante. Eu visitei lá alguns lugares que ele criou, que ele trabalhou na Holanda, então foi muito legal. E foi uma experiência incrível para mim, que fez muita diferença também depois. Legal. Para quem está nos assistindo e que não conhece a formação, todos os alunos precisam biografar uma pessoa, né? Então, todos escolhem nas suas diversas áreas ou aquilo que mais, aquela pessoa, o personagem que mais se identifica. Então, já teve o Martin Luther King, já teve inúmeros, né? Gandhi e tantas outras personalidades, né? Então a pessoa estuda essa biografia e coloca a biografia dessa personalidade dentro dos setênios e apresenta para o grupo. E isso já constitui um exercício para quem quer se tornar um aconselhador biográfico, né? Então você já vai estudando e você vai dentro desse olhar, dessa biografia, dessa personalidade, você já vai colocando todos os conceitos que você aprende, né? Desde os temperamentos, as qualidades planetárias, os zodíacos, os espelhamentos, todos são... a pessoa já vai exercitando este olhar. Né? Mirtes, quem foi o seu biografado? Então, o meu foi um encontro também, né? Que falam que eles que escolhem a gente. Vou contar a historinha porque a Gu, eu tinha que escolher alguém, eu não estava sabendo quem, não tinha nenhuma ideia. E a Gudrun, um dia passando por mim, falou: você devia fazer da Madre Teresa. Aí eu ainda até pensei, nossa, mas o que ela viu? Né, com Madre Teresa, aquela quase santa em mim. Enfim. Bom, comprei os livros, fui atrás.
E eu não estava dando liga de jeito nenhum aquela biografia. E aí um dia eu estava lá na plenária, na Artemisia, eu lembro. E não sei por que começaram a falar do Lutero. Eu sou batizada luterana, né? Nem posso falar que eu sou luterana, mas eu sou batizada luterana, minha família alemã. Lutero daqui, Lutero de lá, parece que vai ser ele. E fiz a biografia dele. Acho que eu fui a única que pensou em fazer do Lutero, né? E foi muito legal, principalmente para mim, deu muita liga, assim, aquela coisa, aquele contexto histórico que tinha que estar para ele fazer o que ele fez, que não foi só a reforma protestante, né? Ele também traduziu a Bíblia do latim para o alemão, porque a Bíblia era uma coisa só do clero, e ele colocou à disposição, sei lá, da população que pudesse ler, apesar de ser mais enigmática, mas enfim, né? Fez isso, para mim, isso foi um grande feito. E eu vi do pastor da comunidade de cristãos, né? Que daí é a comunidade onde os antropólogos se encontram. Ouvi de um pastor que eu estava tão empolgada com a biografia, ele falou assim, calma, Miss, não é tudo isso, hein? Lembra que o Lutero falou lá, né? Porque o ímpeto dele, colega, ele acabou criando né, umas revoluções, teve guerra, enfim, ele não foi uma pessoa que você fala, uau, meu, que cara perfeito, ele só foi uma pessoa colérica que teve a coragem de ir contra uma grande instituição que era a Igreja Católica, na época das indulgências e tal, né? Mas fez muita besteira, essa sou eu, assim, eu falei, tá, perfeito. Então, assim, tem uma coragem, tem a coisa da cólera, mas às vezes não para e pensa, né? Impulsivo, assim. Então, para mim, isso foi muito bacana, assim, ter encontrado com ele. Então, mas você sabe, Mirtz, eu acho que isso é o mais espetacular de estudar a biografia dessas pessoas, porque, no fundo, você entende, percebe que são pessoas como nós, assim. Não são semideuses, sabe? Ou gente perfeita, assim. Eu li a biografia do Mandela, eu estou acabando de ler a do Martin Luther King, e é isso, os caras fizeram coisas espetaculares, assim, mas são pessoas, tem um monte de defeitos, tem coisas situações que eles erraram, cometeram enganos, tal, como nós cometemos todo dia, e também a gente faz coisas espetaculares, né? E a gente presta muita atenção na vida dessas outras pessoas e pouca na nossa. Então, eu acho que isso é que é o mais lindo, assim, de poder estudar isso, né? E sabe, uma pergunta, não sei se você ia fazer, Márcia, mas eu vou passar um pouquinho à frente, que era sobre o projeto que a gente... já ia chamar para esse tema. Então, já coloca. Então, e você sabe que a gente até comentou, né, na época do meu grupo, a Artemisia deixou de existir. Sim. E a Artemisia foi um lugar muito especial na minha vida, assim, porque lá eu tomei uma decisão super importante, né? E eu sempre nutri assim, uma admiração pelo trabalho que a Gudrun fez, pelo trabalho que o Daniel Burkhardt fez, o que eles construíram ali, o que eu vivi no workshop biográfico. E eu falava assim, puxa, eu queria construir alguma coisa que pudesse, talvez, tentar preencher esse vazio que o final da Artemisia criou, né? Deixou. E eu pensava assim, pô, mas isso não pode ser uma coisa física, porque... E aí eu pensei em criar alguma coisa que fosse a possibilidade de fazer workshops biográficos sem a necessidade de ter um local físico específico, como era a Artemisia. Então esse era o meu projeto, foi isso que eu criei e tal, e eu acho que ficou bem legal. Tentei colocar isso no ar depois, por um tempo funcionou, depois parou de funcionar. Mas eu volto nessa questão. Mas aí a gente tinha que dar um nome para o projeto. Isso. Né? E eu falava, que nome eu vou dar? Né? Fiquei com essa pergunta, qual é o nome, qual é o nome, qual é o nome? E como eu estava falando, eu fiz a biografia do Liverwood, né?
E eu me lembro direitinho do momento, eu estava em casa, assim, com um monte de papéis, assim, que ficavam em volta com os dados dele, eu lia tal, e o livro. E uma das fontes de consulta que eu usei foi um livro que um jornalista entrevistou ele já nos últimos anos de vida, que é O Buraco da Agulha, né? Sim. E falando da biografia dele. E aí eu estava com aquele livro e aí meu olho pegou uma frase, uma pergunta que fizeram a ele, que foi assim: como foi a sua vida? Né? Ele morreu com 87 anos, ele devia estar ali com 85, 86, já um pouquinho doente, assim. Mas como foi a minha vida? Aí a resposta dele foi assim: foi uma vida rica e cheia de erros. Uma vida rica, cheia de erros. E aí eu dei o nome para meu projeto de Vida Rica. Porque eu nunca vi uma biografia pobre. Eu nunca vi uma vida pobre. De todas que eu escutei. Muitas vezes alguém fala: você quer que eu conte alguma coisa para você? Mas a minha vida é tão sem graça. Eu falo: cara, eu duvido. Pode começar aí, que eu duvido que seja pobre. E aí a pessoa começa a contar, e o meu papel muitas vezes é ir espelhando: olha isso que você fez, olha isso que você fez. Eu já escutei assim, histórias que eu me sentia desse tamanho, que eu falava: meu Deus, se eu tivesse passado por alguma coisa próximo disso que essa pessoa está me contando, eu não sei como eu teria me portado, né? Reagido, o que eu teria feito. Então, aí eu dei o nome de Vida Rica. E eu acho que eu aplico isso da Vida Rica em tudo que eu faço hoje em dia, porque eu nunca vi uma vida pobre. Nunca, nunca vi. Eu sempre aprendi muito com todas as histórias que eu ouvi. E eu tenho certeza que se nós três começarmos a conversar e falar das nossas vidas assim, aqui, é isso que a gente vai colher, é essa riqueza das experiências que a gente já teve, do que a gente já foi capaz de fazer, do que a gente aprendeu, né? Dos testemunhos que a gente deu, dos escorregões que nós demos e que provavelmente ensinaram coisas para todos nós. É muito legal. Então, esse foi meu projeto, assim, que não deu certo por um lado, mas dá muito certo até hoje. De novo, vou trazer essa informação do projeto, que também é preciso, no final da formação biográfica, apresentar um projeto. É como você vai usar esses conteúdos, né, tudo que você aprendeu na prática, né? Como você vai fazer? Então, todas as pessoas apresentam um projeto, né? E como vai levar adiante. Tem projetos que se transformam, ganham vida própria quase, né? Que estão aí transformando vidas. Lices, qual foi o seu projeto? Então, eu acabei apresentando um projeto de coaching biográfico. Eu estou começando nessa atuação. Eu não lembro se eu estava no Nexo Social, porque, queira ou não, no Nexo Social, eu fiz a formação em coaching lá, com um curso certificado pelo ICF lá. E no Nexo Social eu tive contato com uma estrutura de processo de coaching, né? Porque nesse curso que eu fiz, pelo menos, né, que era o primeiro lá no ICI, não ensinava, só ensinavam ferramentas, né? Então, numa estrutura. E eu coloquei o meu jeito de fazer. Eu acho que, assim, a biografia realmente toma a maior parte do tempo, mas eu trouxe outros elementos. Até eu cheguei a fazer a formação lá com o pessoal da teoria U, lá do Presenting, fiquei sabendo que o Otto Scharmer era do MTI. Quando eu comecei a ler, falei: nossa, mas isso ficou parecendo antropologia. E aí, assim, as técnicas que eu uso um pouco, do que aprendi e tal, tá aí tudo embasado na antropologia, mas eu criei meu jeito de fazer. E aí eu levei isso como projeto. E eu atuo com isso, né? Então, posso dizer até que está implementado. Né? Já não é nem mais o que eu defini lá atrás, mas a gente vai evoluindo, vai incorporando outras coisas, e todo o processo é diferente, mas é esse meu projeto.
Cada um vai trazendo. Muitas vezes, eu lembro que eu apresentei um projeto, mas que depois um outro que se apresentou para mim e eu peguei esse movimento, né? Então, às vezes, a gente começa com um processo, com um projeto, e ele vai nos direcionando, ele é apenas uma porta, né, que vai abrindo outros caminhos. Né, aqui. Quando acho que tem uma pergunta aqui, cadê? Não, é só quando, não estou conseguindo ler. Acho que é o Não, nome da pessoa. Muito bem, eu estou aqui pensando que o nome é grande e eu estou pensando que é uma pergunta. Muito bem. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiraram desse processo e o que vocês diriam para uma pessoa que está namorando com a formação ainda biográfica? O que vocês diriam para alguém que está para fazer a formação ou que se interessa ou que queira fazer a formação? Diria, exatamente. Eu diria isso. Vai e faz, assim, vai e faz, porque são tantos pontos de vista diferentes que a gente ouve quando começa a olhar para a sua própria história, né? E as pessoas com quem a gente trabalha trazem esses pontos de vista, né? Então, às vezes, você fala de alguma coisa de uma maneira... como eu falei lá do exemplo que eu dei, da foto que eu tirei e tal, e alguém faz uma pergunta, alguém espelha alguma coisa, e aí, nossa, isso abre todo um horizonte novo para você experimentar, olhar, né, aprender, e é muito rico, assim, é um tesouro, assim, é um presente que você dá para você, é um momento seu, assim, eu sei lá, conhecer a sua sombra, né? Tem um módulo, tomara que ainda exista hoje, que era para falar do relacionamento homem e mulher. Nossa, isso foi tão especial para mim, e eu poder compartilhar isso com a Ana depois. Então, são muitas particularidades, diferenças, olhares novos que a gente tem para a vida e tem para nós mesmos, né? Então, eu iria... É difícil destacar alguma coisa mais importante que outra, mas se eu tivesse que destacar um aprendizado é esse, do respeito, admiração e veneração pela história do outro, sabe? A Mirce, acho que começou falando isso, né? A gente desenvolve a nossa própria humanidade ao fazer isso, né? Então, eu acho muito importante, acho que é fundamental. Destacar um ponto importante é possível para mim. Está pensando em fazer, o que eu diria vai fazer, porque é um caminho muito sagrado, assim. Independente se vai falar ou não. Nossa. Não tenho que ficar pensando, será que vai ser bom, que vai ser proveitoso, sei lá, que dúvidas podem passar, né, na cabeça. Nossa, é muito sagrado esse caminho. Eu já me peguei pensando em fazer de novo. Porque... Também me atualizar, né? Não, sabe por quê? Porque eu já contei, acho que a minha biografia nas versões curta, longa, resumida, detalhada, sei lá, dezenas de vezes. Ponta cabeça, não traz pra frente. Exatamente. Mas você sabe que é muito comum eu me lembrar de coisas que eu não falei ainda, que eu não tinha tratado, sabe? Então é um presente para si. Você poder fazer um trabalho como esse é um presente para si.
não tenha Tinha, dúvidas. tinha uma frase, eu não lembro se era a Edna que falava, algum dos instrutores falavam, confia no processo, né? Neste momento vão subir os nhoques que tem que subir. Aí uma outra vez que a gente for passar, de repente sobe outros nhoques, né? A gente recolhe para a gente tirar um pouquinho, né? Sempre lembro disso, eu até falo às vezes que a gente quer ficar lembrando dos mínimos detalhes, não é? Confiar no processo, agora é isso que você tem que lembrar, isso que você tem que trabalhar. E na formação um pouco isso. E eu falo até de refazer, porque queira ou não, eu já parei lá uns 15 anos atrás, já tem muita história ainda, né? Para trabalhar, né? Imagina, eu finalizei em 2012, a minha. Nós estamos em 2023, quase 24, são quase 2 setembros depois, já sou muito diferente de quando eu era. Muita coisa já para trabalhar. Não, imagina, agora em dezembro eu vou ficar livre das leis biográficas. Tem que dar uma festa para começar. E aí olhar de um outro lugar. Né? Olhar de um outro patamar agora, né? Muito bem. E tem algo que vocês que não foi perguntado aqui, que vocês queiram compartilhar? A gente já vai começar a caminhar para esse encerramento. Você veja que é um bate-papo que a gente acha que vai demorar, mas acaba sendo muito curto, né? Tem algo que vocês queiram trazer? Eu queria só falar da minha imensa gratidão a Márcia, a Edna, ao Ronaldo, a Cecília e a outras pessoas que passaram lá, que foram nossos mestres, nossas mestras. Por conta da dedicação delas e deles, né, para o grupo, toda a doação que eles fizeram, e tanta sabedoria, e essa coisa da doação, né, de poder vivenciar aquilo tudo que a gente viu ali. Assim, são pessoas que eu levo no coração e vou levar para sempre. Né? Então, queria muito, se eles assistirem, eu vi que o Ronaldo entrou agora há pouquinho, mas queria falar muito da minha gratidão a eles por isso e dizer que eles estão sempre comigo nas coisas que eu faço. Eu sempre trago coisas que eu ouvi eles falando, perguntas que eles me fizeram. Muitas vezes eu pego imitando eles um pouquinho. Assim. E não tem nenhuma vergonha de falar, não. É clonagem pura e simples. Complementando o que o João está falando. Fala tão fundo em nós que, ao falar, né, acaba reproduzindo uma fala, um jeito, uma expressão, né? Isso. Complementando o que o João falou, eu acho também do grupo de professores, e aí eu incluo também o pessoal de Minas, né, com quem eu me formei, eles são demais, né? Além de tudo que o João falou, aquela coisa que nem a gente não vê tanto assim, mas da presença. Eles estão ali por nós, assim, prestando atenção em você, na sua história, no que você está precisando, assim, isso também é muito fantástico nesse caminho. Legal. Então, eu só tenho aqui a agradecer a vocês. Não conhecia o João, não conhecia a Missy, e conhecendo aqui a história de vocês, a biografia, né, um pouquinho assim, da história de vocês, e é o que une, né? Em qualquer grupo, em qualquer lugar, a gente sempre, o que une as pessoas é essa conversa de falar um pouquinho, né, de que, embora as pessoas não reconheçam isso muitas vezes como uma biografia, né, um recorte, mas é o que une as pessoas. Então, quero agradecer a vocês a oportunidade de também estar aqui, né, conhecendo um pouco dessa história. Para as pessoas que vão assistir depois, se tiverem interesse, entrem em contato, venham fazer a formação, entrem em contato com a formação. Dizer que agora em outubro
A ELEB e a formação está completando 30 anos, né, o aconselhamento biográfico, e que vai ter um evento, né, a ELEB está promovendo um evento, um encontro, uma comemoração, uma confraternização, e convido todos, convido vocês e convido quem está nos assistindo para estar participando, né? Já tem divulgação aqui no Instagram e nos canais da ELEB dessa confraternização, onde podemos compartilhar biografias e aprendizados, então convido vocês a estar, né, nessa confraternização. E também a se deixar esse agradecimento à doutora Gudrun, que hoje, olha, tivemos esse privilégio de estar fazendo essa live, tem um ano, né, que ela partiu, e esse imenso agradecimento, né, a ela por todo esse legado, né, e você falou bem, João, e Daniel, por todo esse legado que ela nos deixou, né, eles nos deixaram. E aí, a gratidão a vocês e a todos que estão nos assistindo. Obrigada a Super você pelo obrigado. convite também. Tchau, Obrigado a gente. vocês. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Um beijo, Tchau. querida, pra gente ver. Tchau, Márcia. Tchau, pessoal. Tchau, tudo de bom para vocês. Obrigado. Aquele abraço.